O que você pensa desse termo aí, todo mundo tem as mesmas 24 horas, Rony? Rubens, exatamente. As mesmas 24 horas que existe hoje são as mesmas que existiu há milhares de anos atrás. O ciclo do sol, o ciclo do tempo, o ciclo da semana, dos anos, da primavera, do verão, do outono, do inverno. A questão é como você está priorizando o seu tempo e para quê. Isso, inclusive, é uma polêmica, né? Alguns coaches levantaram essa questão, que as 24 horas estão aí para todos, para fazer aquilo que ele desejar. E algumas pessoas defendem a questão algumas questões de igualdade, para a pessoa que, às vezes, utiliza um transporte coletivo para ir para o trabalho ou para estudo. E eu digo o seguinte, eu já estive nessa condição de, às vezes, os meus recursos não serem exatamente os que eu tenho hoje. Por outro lado, ao invés de eu me vitimizar em relação ao que eu não tinha, eu sempre busquei priorizar meu tempo para ir atrás daquilo que eu sonhava. Basicamente é isso. Ao invés de ficar me questionando porque eu estava utilizando um ônibus para ir para o trabalho, ter que acordar às vezes 1 hora mais cedo por conta desse tempo que às vezes o transporte coletivo não sendo tão eficiente, né? Eu sempre visualizava o quê? Como que eu mudo essa condição? E aí as ações do passado, tudo que eu fiz fez muita diferença no meu futuro, que hoje, se o presente que eu tenho foi graças à mudança de comportamento lá no passado. Onde você acha que você tivesse feito essa mudança? Porque imagina um jovem chegando lá no teu... para te ouvir, né? Você já é um cara experiente, já é mentor, facilitador, como você gosta de ser chamado. Isso. Chega um cara mais jovem lá. Não seria complicado virar pra pessoa e falar assim, pô, as mesmas 24 horas que eu tenho, você tem. O cara pega ônibus, vida corrida, acorda cedo, dorme tarde. Como você faz essa gestão para colocar para as pessoas que sim, são as mesmas 24 horas e que talvez o tempo agora não é favorável, mas que você tem que trabalhar para o futuro em cima disso. Como é que você coloca aí para o pessoal que, digamos, não entende isso ainda? Rubens, é bacana isso, porque até para responder isso eu tenho que voltar no tempo. Eu já tive meus 15 anos morando com os pais e as minhas responsabilidades não sabia o que era pagar uma conta de água e de luz. Apesar de eu ter ido trabalhar aos 14 anos, né, bem cedo, mas eu não tinha a obrigação de voltar e ter que pegar o recurso financeiro e colocar dentro de casa, né? Porque apesar disso, meu pai, né, nós não tínhamos uma condição privilegiada, mas o sustento da casa, nas necessidades básicas, meu pai supria. É voltar no tempo também e lembrar os meus 20 anos, aos meus 30 anos. Eu tive uma experiência fora do país que me deu muito recurso, muita experiência. Quando eu retornei, eu comecei do zero. E do zero, trabalhando, recebendo um salário mínimo, com pouco estudo, utilizando os recursos que ali poderia, como se diz, é o vale transporte para ir trabalhar. A questão é, eu tinha 24 horas para me fazer alguma coisa. Quando eu pego a minha experiência fora do país, eu cheguei a trabalhar 10, 12 horas por dia. Lá fora eu me esforçava em indústrias, me esforçava nos meus processos que tinha para fazer talvez um pouco mais de dinheiro. Como eu não fui com um projeto para, digamos, fazer muito dinheiro, conquistar imóveis, essas coisas de investimento por falta até de educação financeira, eu voltei quase da mesma forma que eu fui. Pra onde que você foi? Eu morei 6 anos no Japão. Certo. Eu voltei, digamos, financeiramente da mesma forma, mas com uma diferença. 6 anos de muita experiência. E aí a gente faz uma conexão com a vida. O que é a vida? Muitas das vezes as pessoas projetam a vida delas no quando eu tiver isso, eu vou ter mais tempo quando eu tiver um carro, eu vou ter mais tempo quando eu tiver uma bicicleta, eu vou ter mais tempo quando eu ganhar mais dinheiro. Inclusive é aquela história, né? O ganhar, a gente não ganha dinheiro. A gente faz baseado em algum trabalho, alguma atividade. Muitas pessoas têm aquela inversão, né, Rony? Até por falta de conhecimento e experiência, do ser e ter. Muitas pessoas querem ter para depois ser, porque acham que se tiver um carro melhor, uma roupa melhor, ele vai ser algo que, na verdade, não é. Não é. Então, antes ser, para depois ter. Exatamente. E esse é um dos desafios, porque quem é você?
né? Quem exatamente, como está a sua identidade perante aquilo que você também tanto reclama. Então, falar desse tempo é usar a experiência. Quando você fala assim, como falar para um jovem? Simplesmente, a pergunta para falar com o jovem é o que exatamente você quer.